Quais os instrumentos essenciais da prática de magia? Posso escrever em uma vela quando se faz um feitiço? O que fazer quando se quebra um cristal ou uma imagem sagrada ou do altar? Estas e outras perguntas serão respondidas por Dani Petrucci, aqui na TV Consciência Próxima. Seja bem-vinda a mais uma edição do programa Consciência Próxima, esse programa de entrevista que completou 14 anos em março de 2024. Isso, 19 de março de 2024, completamos 14 anos de programa, mais de 900 pessoas. Tem que renovar esse número. Eu acho que já passou de mim. Vou fazer a contagem para colocar mais de 1.001 convidados já passaram por aqui pelo programa Consciência Próspera, e vocês têm a oportunidade de acompanhar aqui diversos conteúdos inspiradores sobre desenvolvimento humano, espiritualidade. Olha, realmente um portal de conhecimento, um grande acervo de conteúdo que vocês podem maratonar aqui no Consciência Próspera. Este é um programa gravado, a gente está fazendo aqui um programa gravado semanal, na verdade, segundas e sábados, não é isso aí, não? Isso mesmo, toda segunda e sábado. Toda segunda e sábado, o programa gravado, e às quintas-feiras, ao vivo, que você pode interagir via chat. Como está gravado, você pode mandar aqui suas perguntas aqui via comentários, né? E na próxima oportunidade que nós trouxemos a convidada Dani Petrucci, que está aqui no canal, que está aqui nesse programa, nesse episódio, pode também responder essas perguntas. Bem-vinda aqui mais uma vez, Dani! Muito obrigada, que felicidade estar aqui. Estou aqui muito bem recebida, né? Mimada. Que felicidade, que oportunidade linda eu estar aqui de novo. Obrigada. Bacana. Espero que você também goste desse formato gravado aqui também. O ao vivo tem a interatividade, mas também aqui no gravado tem um conteúdo e a mesma empolgação, entusiasmo, energia de estar aqui com vocês. A Dani, inclusive, tem também programas, né? Diário, não? Como que é a sua sequência de programas hoje? Ou é lives que você faz? Então, hoje eu faço só live de terça-feira, às 19 horas nas redes sociais mesmo. O podcast vai ao ar de quinta, mas você sabe que eu sou uma pessoa não muito tecnológica, então eu já estou meio que vai até provavelmente, né? Daqui a pouquinho não tem mais. Se entrar lá e não tiver, fique tranquilo. Um dia volta. Maravilha, ela também apresenta podcast, tem suas redes sociais, e olha, e ela é a falar que não é tão bom de high-tech, mas é mesmo do que eu para eventos, cobertura de eventos. Claudinei Pedro que o diga, é muito melhor chamar Dani Petrucci do que chamar Samuel de Paulo, não sei que quando eu vou com a equipe. Antes, quando eu ia com a equipe, isso daí vai 2000 e diante, ali até 2000. Antes da pandemia, eu tinha uma equipe. Aí eu ia com câmera e tudo mais. Mas depois, Dani Petrucci, nada. A sua presença é importante, não o que você vai divulgar. Imagina, você arrasa. Quando eu tiver, você vai no meu, com ou sem celular, por favor. Obrigada. Maravilha. E está próximo esse dia que vai chegar para a gente lá nesse evento de lançamento do livro da Dani Petrucci? Ai, gente, tá mais ou menos. Tá mais ou menos perto, mas tá longe também. Não, brincadeira. Se tudo der certo esse ano, sai o livro. Maravilha. 2024, então, aguarde novidades aí com a Dani Petrucci. No meu caso, aguarde que tem mesmo. A minha editora me deu um deadline. É isso que faz o escritor escrever mais rápido. Deu um deadline, você tem que escrever até tal data para publicar esse livro em 2024. Então, estou nesse trabalho. Eu acordo às 5 da manhã e escrevo das 5 às 7. Então, esse é o processo que eu tenho feito atualmente para que vocês tenham essa novidade também na parte escrita em 2024. E por falar em 2024, depois de 4 anos, a propaganda, depois de 4 anos que a gente não compartilha um curso chamado Terapias Bioxamânicas, ele está de volta. O que aconteceu 4 anos atrás? Um negócio chamado pandemia. Isso mesmo, teve a pandemia, e aí teve distanciamento coletivo, a gente não pôde fazer os cursos presenciais, e eu, como um bom capricorniano, chato, falei assim, não vou transformar esse curso, que é um xodó, em um curso online, eu vou deixar ele com o espírito que ele nasceu, que é o espírito da proximidade, é o espírito da troca, é o espírito do olho no olho, é o espírito de fazer aquelas magias juntinhos ali com os participantes. E aí, só depois de 4 anos, depois que teve esse retorno, né, de poder retornar realmente o contato mais próximo, é que voltou o curso de terapias bioxamânicas. Ela até colocou lá, em 2024. Então,
eu recomendo que você se informe sobre esse curso, que é 9 meses de gestação de práticas bioxamânicas, um final de semana por mês, um sábado e domingo por mês, das 10 às 18, para poder interagir com diversas culturas, ou melhor, ampliar os seus estados de consciência, conectar com esses conhecimentos de uma diversidade de povos originários durante 9 meses. Então, é vivencial, só que você sabe que eu também sou professor. Então, eu gosto também das coisas explicadas, o teórico também é parte e muito importante também do entendimento dessas práticas que a gente vai desenvolver nesses 9 meses. Escreva lá, manda um recado, eu quero saber informações sobre terapia xamânica nesse WhatsApp que está aparecendo na tela, 11 98880 1545. Beleza? Você que gosta de conhecimentos xamânicos, xamanismo, é uma boa pedida. Vamos lá, Dani, hoje o poder da magia. Você sabe que eu nem fazia propaganda dos meus cursos, né? Ah, mas isso me poupe, né? Você parou, eu até ia completar o que você estava falando assim, e corre porque está acabando as vagas, porque curso bom acaba rápido. Sejam espertos, há muito tempo aí, eu tenho uma galera esperando faz tempo esse curso aí, tipo várias pessoas, vem. O quê? Que beleza, maravilha. Gente, não perde não, coisa boa tem que correr. Vai ser intimista, apenas 11 participantes. Então, são apenas 11 vagas que você pode ter aí a oportunidade de entrar, porque a sala é pequena, porque tem também Tá vendo? tem um mistério que eu só explico depois, que a pessoa se inscreve e tem uma entrevista comigo de 1h30, antes de entrar no curso. Olha que legal. E aí, nessa entrevista de 1h30, eu explico para ela de por que é intimista, por que é uma turma pequena e tudo mais. Então, ficou curioso? Mais informações, entra lá no WhatsApp. E maravilha, gratidão também pelas suas palavras e carinho pelo curso de terapias bioxamânicas. Vamos lá. E por falar em conhecimentos xamânicos, vou começar com uma pergunta que também tem a ver com o caminho da bruxa, o caminho da magia, e também com essas conexões que nós, como seres humanos, precisamos e desenvolvemos, né? Que é qual a importância, Dani, dos ritos de passagem na nossa vida e mais especificamente nos dias atuais, né? Qual a importância dos ritos de passagem? Então, dentro da bruxaria, eles são tudo. Tudo é celebrado. Desde o primeiro ciclo menstrual, todo rito de passagem é celebrado. Nós temos momentos diferentes na magia também, né? Então, por exemplo, tem algumas iniciações, algumas magias a gente só acessa quando passa pelo rito da lua minguante, que vai para a parte quando você fica mais velha, né? Vamos dizer assim, entrar na menopausa. A menopausa é um ponto muito importante da sabedoria de uma bruxa, por exemplo. Então, todo rito deve ser celebrado, como também ritos mais simples de passagem, não esses tão fortes, mas, por exemplo, eu cheguei num momento da minha vida, sabe quando a gente fala assim, foi um divisor de águas para mim, eu mudei a partir dali, isso é celebrado, tudo é celebrado, né? Então, isso tradicionalmente já é feito desde que o mundo é mundo, e isso sempre vai trazer o quê? Um marco de um momento específico, e a partir desse marco, outras coisas vão ampliando. Então, é como se você passasse de fase, né? Você celebra aquele fim de fase e você pega uma fase maior, mais abrangente, com mais oportunidades, coisas são desbloqueadas, e esses ritos, nós fazemos nesses ritos esses desbloqueios, estes direcionamentos. A gente trabalha muito com oráculo, né? Então, dependendo do rito que você passa ali, a gente consegue entender um caminho diferente. Por exemplo, às vezes é o mesmo caminho, você está no caminho certo, mas vai fazendo isso daqui para melhorar, para facilitar. Então, tudo isso é muito importante. Falou sobre a menopausa, né? Existe um rito de coroação na menopausa onde as mulheres se tornam anciãs, dentro das tradições nativas, naturalmente, ali dos Iroquois, né? Que faz as conexões todas, né? Tem esses ritos da anciã para a menopausa. Então, eu vou fazer uma pergunta dupla, que vai pegar a menopausa e também vai pegar a menstruação em si. Existe alguma dica que você, como bruxa e mulher, que vivencia isso todos os meses, vamos chamar assim, para facilitar esse contato tanto com os processos desafiantes da menstruação, naturalmente TPM, e também para aquelas mulheres, pode ser que você também tenha ensinado mulheres nessa faixa etária também, os calorões da menopausa e os encontros da menopausa. Você tem alguma dica para passar para essas mulheres que estão nos acompanhando
Isso pode ser de grande ajuda? Bom, dentro das nossas ritualísticas, na época de menstruação, por exemplo, nós trabalhamos muito com o plantar a lua, né? Acho que isso é bem pop, bem famoso. Algumas mulheres não se sentem à vontade, mas existem várias maneiras de se plantar a lua. Esse plantar a lua, ele faz com que a nossa vida seja um pouco mais fácil, o TPM seja bem mais leve, né? Que não é, eu pelo menos tenho uma TPM terrível, eu planto lua e a coisa ainda vai, mas são processos que eu trago da minha linhagem espiritual, familiar, com o feminino, isso é natural. Então, o plantar a lua, fazemos muito o banho de assento, que eu não sei se isso é, né? E isso também na menopausa. Na menopausa você não planta a lua, mas você também faz o banho de assento e a gente trabalha com ervas que hoje algumas pessoas chamam de vaporização, né? Então, nós temos um banquinho lá que tem um furinho, que ele é bem famoso entre nós, e nós colocamos algumas ervas, vamos queimando essas ervas, e conforme ela vai queimando, ela vai subindo, é como se fosse uma defumação íntima, assim, né? Mas esse negócio é maravilhoso, principalmente para os calorões. Só que a questão das ervas aí é aquela coisa de ver o que faz mais sentido para cada uma das pessoas. Porque a artemisia, por exemplo, é algo que a gente usa bastante, mas nem todo mundo consegue utilizar essas ervas, né? Então, tem que entender qual erva vai fazer sentido para você. Então, pesquise, entenda melhor sobre isso e busque. Mas, assim, são técnicas maravilhosas que a gente usa sempre, sempre, sempre. Que beleza. Você falou sobre essas conexões com familiares, né? Tem alguma prática também na bruxaria para honrar os ancestrais? Tem, menina, a gente ama, a gente vive disso, né? A ancestralidade para nós, você deve saber, porque também, né, é bem parecido. Nós temos, quando você se inicia, primeiro grau, quando você começa na bruxaria, você tem seu altar, você tem um monte de coisa. O que é praticamente obrigatório ali? Altar ancestral. Uhum. Você tem que ter seu altar ancestral. Você tem um lugar ali onde você vai cultuar as memórias da sua energia, da sua família, da sua linhagem. E lá serve até, não é só a gente, não. Tem cachorro, gato, a gente bota tudo. E uma vez por semana, no dia escolhido da pessoa, ela escolhe a data, ela vai honrar esses ancestrais. Aí nós fazemos uma ritualística simples. Então, esse culto ao ancestral é feito toda semana. Toda semana. Ou todo dia, dependendo eu, por exemplo, cultuo todo dia, porque o sacerdócio é complexo. Agora, as minhas alunas, meus alunos, uma vez por semana elas estão ali, elas dão pão, elas dão água, elas têm toda uma ritualística e existem rituais para eles, como o Sowing, que aí eles vêm até nós e é um negócio maravilhoso, e aí lá nós fazemos grandes oferendas, lembra muito parecido, né, com algumas festas mexicanas da Santa de la Muerte. É um negócio lindo, dar o prato que come, aí tem, ritualísticas, danças, tem muita coisa poderosa aí que acontece nesse ritual, tanto que é o meu favorito, né, um dos rituais que eu mais amo, e é uma grande oportunidade de alinhamento ancestral, de equilíbrio, de muita coisa. Então, esses são alguns, né, tirando outras coisinhas que acontecem aí no meio da caminhada. Maravilha. Já que você falou sobre que esse rito já é feito e realizado desde o primeiro grau, ali na formação, vamos dizer assim, da bruxaria, né? O que é ser uma bruxa e qual é o primeiro passo, então, para a pessoa que tem esse interesse em se formar ou ir por esse caminho de se tornar uma bruxa praticante, vamos chamar assim? Bom, ser uma bruxa é você aprender a se amar, se cultuar, se entender como sagrada, né? Ser uma bruxa é você entender que tudo ao seu redor também é sagrado e tudo pode ser utilizado a seu favor. Tudo que a gente precisa, o universo traz pra gente, tanto em alimento quanto em aprendizado também, né? Tudo que vem é por um motivo. Então, a bruxa, ela normalmente tem grande liberdade na vida, porque ela tem grande sabedoria de autoconhecimento, ela entende sobre autorresponsabilidade, e ela entende que ela cuidando de si, ela vai cuidar do todo, sempre. E a bruxa trabalha com magia, a bruxa utiliza vários elementos a nosso favor, a bruxa entende que o poder da mente é tudo, e eu acredito muito que a bruxa, ela vem é uma
coisa que eu falo, e vou continuar falando, ela vem para elevar as pessoas, para fazer com que as pessoas olhem para si mesmas e se amem, entendam que elas não precisam entrar no molde de ninguém. Elas são lindas do jeito que elas são. Essa perfeição cobrada, ela não existe, não faz parte do que a gente é. A gente é perfeito do jeito que a gente é e tá tudo bem. Tá tudo bem errar. A gente fala muito assim, hoje eu estou eu não sou isso. Então tá tudo bem se tá passando por uma fase difícil e às vezes você fica com aquela invejinha, sabe? Você passa lá no Instagram, a pessoa tá sempre viajando, você fala, mas caramba, e eu aqui, tá tudo bem você sentir esse negócio, é só você não ser essa pessoa. Então a gente tira muito a punição, a cobrança, mas a gente traz também uma autorresponsabilidade. E a gente também traz a força do você entender que tudo que você faz vai causar um impacto de alguma maneira. Então seja consciente e se prepare para tudo que tá por vir aí. Uhum. Você comentou sobre esses elementos, né, que a bruxa se utiliza. Lá na abertura do programa a gente até falou, né? Quais são esses instrumentos essenciais para um praticante de magia, ou para um praticante da bruxaria, ou para se exercer essas magias que você ensina nos seus cursos, nas suas atividades, na partilha que você desenvolve. Você até perguntou uma coisa, eu nem respondi, porque eu sou meio maluca, você tá ligado, né? Então, falando da última pergunta que você fez, como que começa nesse caminho? Eu já vou emendar com os instrumentos, Ok, vamos. E como que eu vou começar? Você tem que ter um despertar. Eu gosto de erva, eu gosto de cristal, tá bom, mas você tá pronta para se olhar? Você tá pronta para saber quem você é de verdade e aprender a amar isso, aprender a utilizar isso a seu favor, a favor das pessoas? Então sempre tem acontece um negócio, você fala, não, eu vou fazer esse negócio aí. E os instrumentos, né, e aí falando fisicamente, nós temos muitos instrumentos, mas eu falo que o maior instrumento de poder de uma bruxa é a mente dela. Uma mente forte, equilibrada, nada vai mexer com você. Agora, fora isso, a gente, para quem tem a possibilidade, a oportunidade, a honra, de falar, a gente tem a verbalização, que são os conjuros, que a gente está o tempo todo, né, aquela coisa bem de bruxa, né, bem, que só é famosa a parte da maldição, né, e não, a parte boa não é famosa. E instrumentos mágicos básicos para você ter, de repente, num altar, para começar, caldeirão, que é o útero da grande mãe, onde tudo se transforma, onde tudo acontece, então um caldeirãozinho é bom. Nós gostamos bastante de um cálice, porque sempre vai ter um vinho ou algo para ser feito, e o atame, que a gente utiliza bastante. Mas é o básico do básico do básico. Tem muita coisa aí que dá para se divertir. E alguns instrumentos de proteção, é a nossa linda e bela vassoura, que a gente utiliza bastante também. E quem quiser alguma coisinha a mais aí, a gente utiliza muito o bastão, que pode ser considerado uma varinha mágica, que principalmente para abertura de portal, fechamento, para cirurgia espiritual, para trabalhar com elementais, a gente utiliza muito o bastão. Eu vou associar aqui o voo da bruxa com a vassoura com uma outra temática. Não é essa, daí é outra. Com a outra temática, que é, aqui no canal eu gosto bastante das experiências fora do corpo, que é essas experiências, temos aqui, inclusive, eu coordeno o simpósio, que é o simpósio sobre as experiências fora do corpo, que é uma reunião os maiores, assim, projetores do Brasil, e vai ter novidade também para 2024, fiquem atentos. Estou preparando uma coisa bem interessante na área de viagem astral. E a pergunta, na verdade, é no seu campo de estudo, de partilha, que é na bruxaria, que tem os voos da bruxa. Tem alguma dica que você pode dar para as pessoas para aumentar essa lembrança dos sonhos, né? E também dicas para quem tem também, os que têm facilidade com sonhos, o que fazer, né, com esses sonhos, e aqueles que não têm dificuldade com os sonhos, ou de lembrar dessas experiências fora do corpo, ou dos voos da bruxa. Primeiro, se tem na literatura falando sobre o voo das bruxas nesse sentido, para eles saberem também disso, e as suas dicas, né? Tem, nós trabalhamos muito com desdobramento, bastante com desdobramento, talvez não de uma maneira como todo mundo trabalha, né, como também, por exemplo, a gente trabalha com psicografia, mas não é igual o espírita. A gente não psicografa, tipo, oi Maria, João tá bem, né? João faleceu, tá bem, não. Isso é muito lindo, mas a gente faz outro tipo de coisa. Nós conectamos com outras energias e trazemos outras informações. E o desdobramento é parte essencial para acessar um monte de energia, conhecimentos, várias coisas. Então, nós temos várias técnicas e praticamos muito, muito, muito. Agora, para o pessoal que está aqui, é um pessoal mais já inteirado com o assunto, mas dicas, assim, eu vou passar uma bem leve, bem tranquilona, porque a gente não sabe quem está do outro lado, mas para nós termos sonhos lúcidos, que nós chamamos, a gente usa artemísia.
chá de artemisia, para quem pode tomar, tem que ver se não tem contraindicação, essas coisas. Mas meu filho, chá de artemisia é babado. E a gente usa muito a sálvia branca, que ela também, para nós, funciona muito bem. Mirra às vezes, absinto e lang-lang também, apesar de que lang-lang tem outras propriedades também. E para quem tem facilidade de sonho, nós temos um livrinho que a gente chama Livro dos Sonhos, que é aquela coisa que todo mundo faz, deixa do lado da cama, acorda, anota. E aí depois nós vamos interpretar esses sonhos, vamos entender quais são os recados, se é alguma coisa que você passou lá o dia inteiro sentindo e foi para o seu sonho, ou se é algum sinal, algum tipo de contato. Porque vem muita coisa por sonho, né? Legal. Quando você estava respondendo a pergunta sobre ritos de passagem, você citou que se utilizava, inclusive, de oráculos. E quais os oráculos que você, nessa encadenação, se apaixonou e se utiliza no seu dia a dia? Menino, olha, para você ter uma ideia, dentro da nossa ordem iniciática, o básico é tarô e pedras das bruxas. É o básico. Pedra das bruxas é um oráculo para bruxa. Fim. Eu gosto de runas, que são nórdicas, runas só podem ser nórdicas, mas eu falo porque hoje em dia tem runa de tanta coisa, mas runas são nórdicas, então runas. Tem tabuleiro Ouija, que nós trabalhamos para nos comunicarmos com ancestrais, às vezes você precisa encaminhar alguma alma, alguma coisa, e a gente não faz incorporação, então isso daí funciona bem. E tem o oráculo ancestral, que é o oráculo familiar, que aí tem ossos, umas coisinhas assim, mas a gente não matou ninguém, pessoal, tá bom? A gente já comprou o osso, sim, não tenho nada a ver com isso, só para deixar claro. E dentro da bruxaria tem muitos outros. Então, por exemplo, quando você entra numa irmandade, numa sociedade espiritual, numa ordem iniciática, cada Golden Dawn, maçonaria, cada um tem o seu. No nosso, você vai se especializando em elementos. Elemento ar, fogo, terra e água. Cada um desses elementos tem muitos oráculos dentro deles. Então, o que a gente mais utiliza é a seromancia e a piromancia, porque a gente adora um fogo. Mas nós temos com a fumaça do incenso, nós temos com concha, com pena, com sino, tem muita... Com chaves, por exemplo, Hecate, nós temos, jogamos as chaves de Hecate, nós temos do louro, do latido de cachorro, tem um monte de coisa. Oráculo tem muito. Mas o que eu sempre fui apaixonada e não que seja esse o foco da minha vida, mas quando eu presenciei a situação, eu falei, um dia eu vou chegar no sacerdócio para aprender esse oráculo, que é o oráculo que você acessa após o sacerdócio. Eu estou no 9º grau de sacerdócio dentro da minha tradição, e eu consegui atingir ele há pouco tempo, que é um oráculo muito bizarro, assim, muito maluco, que são pedras coloridas, e você faz a pergunta que você tem, você coloca a mão dentro de um buraco, porque para nós o buraco ele é limiar, né? Ele tá em várias camadas espirituais, então a gente coloca ele, e na hora que a gente tira, tem as respostas. Eles mudam de lugar, é um bagulho muito bizarro, assim. Então você coloca, na hora que você levanta, mudou de lugar, e você recebe sua resposta, que a gente chama, que é o oráculo da Grande Mãe Terra. E a Mãe Terra vem conversar com a gente, então é meio... Eu sempre, quando eu vi isso, eu falei, gente, macumba louca, eu quero. E aí a iniciada da época falou, querida, você nunca... E demorou, né? Eu tenho 40 anos. Conheci ano passado. Mas cheguei. Chegou. Quando você fala que você está no 9º grau dessa ordem, qual é o nome da ordem? Então, a gente coloca como magia de bruxa mesmo. Brasileira, Ordem Brasileira de Bruxaria, magia de bruxa. Porque não tem nome, a gente nunca foi muito de colocar nome, né? Mas eu tive que colocar para registrar e tudo mais. Mas é uma ordem iniciática que é da magia de bruxa, da própria escola. Entendi. E para as pessoas então entenderem, buscar e conhecer essa escola, é só entrar em contato por onde? Na página Magia de Bruxa, todas as redes sociais são Magia de Bruxa. E para entrar é mais difícil. Não é tipo, eu vou lá, vou entrar. Não, é assim não. Você passa por um estudo, aí tem um curso enorme, tem um monte de coisa que você precisa fazer, porque não é para todo mundo, né? Maravilha. A gente vai falar de vela daqui a pouco, mas vou fazer uma pergunta assim capciosa para também que está acompanhando. Vela atrai espíritos? Se você chamar, atrai. Mas eu vou fazer um comentário muito interessante. Quer dizer, eu acho, né, interessante. Às vezes a pessoa fala, nossa, que bobagem. Mas, primeiro, a vela
você tem que dar uma finalidade para ela. Você está acendendo para quê? Qual é a finalidade do uso dessa vela? Se você chamar as almas, o pessoal vai vir. Nós acabamos de falar de um oráculo ancestral. Eu tenho um monte de bruxinha que as pessoas da família não deixam ter o altar ancestral porque vai chamar todos os mortos, né? Bom, eu não acredito que os nossos ancestrais vão vir para destruir a nossa casa, a nossa vida. Mas, de qualquer maneira, a gente não invoca a força deles para algo. Nós honramos, nós homenageamos. E a energia que chega é uma energia de vem, pode até coletar alguma coisa ali e vai embora. Não é a gente não está fazendo um tabuleiro, sei lá, uma brincadeira do copo. Mesmo o tabuleiro Ouija não é igual nos filmes, gente. Dá uma respirada, não é. O tabuleiro Ouija nós usamos para falar com os nossos ancestrais, é igual o espelho. Eu falo com o meu ancestral no espelho, tipo Branca de Neve, que usava o espelho muito mal, por sinal. Mas as pessoas precisam entender, sair um pouco de Hollywood e entender o que funciona. Então, a vela dentro de casa, ela não atrai espírito, só se você chamar o espírito. Aí eu vou fazer um paralelo, quem sou eu, né? Mas, eu sou um bandista. Eu vou acender uma vela pro meu preto velho. Ele tá morto. Então você tá chamando alma pra tua casa do mesmo jeito. Eu tô errada? Não tô. É uma alma de uma pessoa que morreu. Da mesma forma que eu tô acendendo uma vela pro meu ancestral. E eles fazem o bem pra gente. Então, não sei quem inventou isso, que não pode acender vela dentro de casa. Aí acabou a energia de casa. Eu vou acender uma vela. Não vou determinar para nada, eu vou acender uma vela. Então vai atrair um monte de espírito. Não. As pessoas. Agora, você tá com um trio elétrico de encosto. Fala mal de todo mundo. Não para. Aí se acende uma vela, é lógico que vai ter um monte de obsessor, um monte de espírito. Porque você está carregado, entendeu? Então as pessoas precisam também entender isso, porque acontece bastante. Nossa, minha casa tá cheia, mas a pessoa tava mega carregada, então. Bom, às vezes você só consegue sentir quando está super mega carregado. Então, vou fazer uma pergunta relacionada a isso, antes de partir para a próxima, né? Como é que ela pode saber e reconhecer que ela está sofrendo um tipo de demanda, ou tem algum tipo de feitiço negativo, ou tem uma porrada de espíritos ali naquela casa? Quais as dicas, o que você pode trazer para essas pessoas reconhecerem que está assim? Porque às vezes tá vindo tem um monte de espírito lá, mas é um espírito tão, sabe, assim, Já tá café com acostumado. leite, está acostumado, mesma vibe, mesma vibração, mas como é que ele pode descobrir essas conexões não tão positivas assim, né? Tem o absorver a energia do dia a dia, que é a esponjinha que todo mundo é, né? Você tá lá, você tá vivendo sua vida, aí você senta para conversar com uma pessoa, você dá aquela entortada, você fala, nossa, gente, que legal, pessoa simpática, vou ter que ficar numa banheira de sal grosso, mais ou menos isso. Então tem isso do dia a dia, que você ficou um pouco com alguém, ou entrou no ambiente, ficou mais, né? Mas hoje em dia tá todo mundo tão cansado também, tão sobrecarregado, ansiedade, depressão, às vezes é difícil de entender. Às vezes é ela mesma que tá atraindo isso para ela, na maioria das vezes. Mas assim, às vezes você tá aqui, eu cheguei aqui, nossa, eu comecei a me sentir estranha, e aí eu sinto que eu carreguei, né? Que eu peguei essa energia, mas aí não é uma demanda, né? É algo que você toma um banho, faz um feiticinho, resolve. A demanda mesmo, o trabalho feito, a feitiçaria ruim em cima de alguém, algo negativo que vai fazer mal, porque o negativo é relativo, a palavra ruim também é relativo, mas algo que pode te atrapalhar. Se você não tem proteção, até uma inveja pega, né? Então, se você não tá se cuidando, não é mais complexo. Agora, quando alguém faz um trabalho mesmo, com elementos, uma coisa mais poderosa, quando ele pega em você, você, primeiro, vai para o chão. Então, você fica cansado, irritado, ou come demais ou para de comer. Tudo é preto e branco, sabe? Você começa a ficar o irritado, o raiva, isso é muito comum. E a sua vida desanda. Mas assim, uma coisa, sabe? Do nada você perde o emprego ou começa a perder as coisas, namorado, família, e parece que nada dá certo na sua vida, porque a demanda normalmente é para destruir você, então começa destruindo, mas assim, você cai. Você começa a ficar muito doente, vai em médico, não sabe o que que é. A gente que já trabalha com isso já tá ligado. Porque, meu, eu tô estranha e não tô doente. Porque a gente sempre fala, tá estranho, vai no médico. Mas não deu nada ali, com certeza é uma demanda. E hoje em dia, infelizmente, tem bastante coisa por aí, né, que o pessoal consegue movimentar. Então, se você não se protege direito, a coisa vem mesmo. E assim, você se sente muito mal.
é aquela coisa até de depressão mesmo, de não, eu não vou conseguir, e também mania de perseguição, às vezes você começa a ver vulto, você começa, tipo, vocês estão conversando ali, eu falo, olha, estão falando mal de mim, mas eles estão falando do jogo que, sabe, mas você começa a dar uma brisa, você fica meio fanática louca, assim, você fala, Uhum. não, peraí, você tá me traindo? Que deixa eu ver seu celular. Tipo, você dá umas piradonas, assim, você vira outra pessoa. O ponto é vir outra pessoa, entendeu? Eu sou muito agitada, eu fico meio morta, meio acabada. Tipo, já fui no médico, já tomei vitamina, não é nada. Eu sou muito calma e do nada eu começo a ficar muito irritado, começo a tratar mal as pessoas, estressado. Então, você tem que entender como é a pessoa também, mas normalmente é assim. Uhum. Vou aproveitar que você falou sobre essa questão da proteção, compartilhar com as pessoas também como é que ela pode se proteger. Tem bastante pessoas que acompanham também que são realmente essas esponjinhas, que são terapeutas, e outras pessoas que são aqueles que vivem no dia a dia, né, vamos dizer assim, no convencional, no cotidiano, e curte essas informações, esses conteúdos espiritualistas, né? O que você pode indicar para a proteção para quem é terapeuta e também para essas pessoas que estão vivendo uma vida, por exemplo, dentro de uma empresa, dentro de algum ambiente outro, que não necessariamente é um ambiente que pode ser totalmente preparado e conduzido para Que proteção, não pode pôr muita macumba, né? não é? Que aí Acender lá. chega com um negócio com pimenta, sal grosso, todo mundo fala: "Ah, você acha que aqui é carregado?" Eu falo: "Não, não dá", né, a pessoa já até é demitida, né, tá falando que o ambiente é ruim, pode ir embora. Mas, nós temos algumas, na verdade várias proteções, porque a gente é a louca da proteção, né, então além da vassoura atrás da porta que a gente usa muito, né, consagrada para proteção, nós sempre temos uma garrafa de bruxa na porta da casa, enterrada num vaso de espada de São Jorge, bem específico, né. Uhum. Mas dentro dessa garrafa nós colocamos prego, sal negro, que é o sal grosso misturado com carvão, qualquer erva de proteção que você tiver na sua cabeça, tudo que for ferro que você encontrar pode enfiar lá, e a gente coloca cachaça, fecha, sela com vela preta, acende uma vela preta para consagrar e enterra. Claro que isso daí nossa, você fala: "Querida, não vou fazer isso". Então respira. Nós colocamos sempre um vaso na porta de casa, o vaso que você quiser, e aí nós colocamos um fio de cobre enterrado na terra desse vaso. O fio de cobre, ele é um grande condutor, né, tanto que até em terreiros antigos você tinha o fio de cobre em volta, né, do terreiro. Então, nós colocamos o fio de cobre e pedimos como para que ele vire um para-raio de energia contrária, energia ruim, para parar ali nele. Então tem gente que põe fora de casa e tem gente que põe na porta, principal da casa. Essa é uma das maiores proteções que a gente tem. Sal grosso embaixo do tapete na porta, espelho na porta de casa, camomila ao redor da casa, sal ao redor da casa, nos cantinhos na porta, aquela velha, copo com água e carvão atrás da porta, tudo isso vai absorver para que não entre na sua casa. Em casa, a gente tem que limpar, defumar sempre que possível. A gente usa no chão anil ou água com sal grosso, que é o que a gente mais usa. É basicamente isso. Proteções pessoais, é que eu falei algumas, mas deu, né, acho que Uhum. tem coisas práticas, né, pedras pretas pela casa também vão absorver, tudo isso sempre programado. Proteções pessoais, que eu não posso levar para o trabalho, nós costumamos utilizar no corpo mesmo. Uma coisa que a gente usa muito é cordão com espelho. Então é tipo um espelhinho: "Ai gente, é de uma deusa?" "É." Mas bate no espelho e volta. A gente usa muito proteção com espelho, mas qualquer pedra, colar, brinco que você consagrar para sua proteção, vai te proteger, mas como ele é de proteção, ele pode quebrar. Então não adianta você consagrar aquele colar que você ama, porque na hora que pegar, a demanda vai quebrar. Então, pegue coisas mais fáceis, né, você pode utilizar uma coisa que a gente usa bastante, a fita de cetim vermelha no sutiã, que aí eu amarro a minha proteção aqui e tudo que vier contrário a mim vai pegar nesse cordão. Aí na hora que eu saio do trabalho, eu corto ele ou eu desamarro e jogo para o povo da rua, para os deuses que cuidam da rua, para levar embora. Ou no lixo, né, gente? No lixo, não joga na rua, não é na rua de verdade, é no lixo, por favor. A gente é bruxa, né? A gente tem que. Então, essa é uma proteção muito, muito boa. E para o carro, nós utilizamos também o espelho, porque o espelho, quando ele reflete, ele cega, né? Então, a gente consagra um espelho, pode ser até aqueles de maquiagem, para proteção do carro, e que o mal não nos veja, que quando eles olharem, bata no espelho e volte
como um reflexo para eu passar despercebido, ninguém fazer nenhuma maldade com ninguém. Uhum. Sabe, eu lembrei agora, você falando de espelho, que principalmente das práticas nórdicas, se utiliza o espelho negro. Na iniciação e no processo também, você também se utiliza do espelho negro, e qual a função das práticas com espelho negro? Menino, a gente usa muito espelho, eu sou especialista na magia do espelho, sou apaixonada, que é a magia dos reflexos, né. Então eu utilizo o espelho tradicional e o espelho negro. Os 2 têm basicamente a mesma função, mas o espelho negro ele olha mais o nosso lado B, sabe. Ele consegue nos ajudar a trabalhar com as nossas sombras, tanto que algumas deusas respondem só no espelho negro, que é, por exemplo, eu sou filha de Lilith, aí tá lá os 2 espelhos, ela vai vir aonde? No espelho negro, porque ela trabalha a minha sombra, ela cuida da minha sombra. Os espelhos eles são utilizados para oráculo, né, porque é literalmente a bruxa da Branca de Neve, mas não daquele jeito. Nós utilizamos para potencializar os nossos rituais, nós utilizamos para proteção e nós utilizamos para portal. Então, por isso que eu até brinquei, né, mais cedo, que a TV é um espelho negro. Então aquele filme do Chamado, sabe, da Samara que sai da TV, é bem se você não tiver selado ali, tem esse trânsito. E tem muitas magias de proteção que nós fazemos que são com espelho, que são as nossas caixas de bruxa, não sei se você já viu, ela é espelhada por fora e quem você quer proteger você põe dentro, e quando você vê que uma pessoa está fazendo maldade a você, a caixa ela é preta por fora e o espelho está dentro, aí você coloca o nome dela, fecha, tudo que ela fizer fica batendo e voltando para ela. E é uma magia que não dá retorno, não causa karma, porque se a pessoa está fazendo coisa boa, eu só coloquei ela na frente de um espelho, entendeu? Então a gente usa muito, 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 muito esse tipo de magia. Uhum. Nos processos de cultura afro, notadamente Umbanda, o Candomblé, outras conexões, tem essa expressão semelhante de que você usou. No caso, você usou "sou filho de Lilith". Como que a pessoa que está assistindo pode descobrir, reconhecer de que deusa ou deus ela é filha? Qual é o caminho de descoberta que ela percorre para reconhecer isso? E como é que você reconheceu que você era filha de Lilith? Olha, o meu foi complexo, o meu trajeto, assim, foi bem, eh, eu passei na verdade, o que a gente acredita, que você vai entender de quem você é filho ou filha, durante o seu processo de caminhada dentro da arte da bruxaria. Então, aos pouquinhos, você vai se conectando. Elas vêm, eles começam a aparecer nos rituais, você começa a se, familiarizar com as energias. Mas existem rituais para você identificar quais são esses deuses e deusas. A gente não faz também através de oráculo, mas, não é tão legal, né. Existem rituais que você consegue identificar isso. No meu caso, da onde eu venho, como eu venho de uma bruxaria familiar, nada foi fácil, tudo eu tinha que descobrir sozinha. Então eu fui nesse processo de tentar entender quem ela era, quem não era, ela vinha, eu sentia uma energia, eu entendia tudo que ela era, mas eu não sabia o nome dela. E até um dia que eu estava acho que eu nunca contei isso, olha que coisa maluca. Um dia eu fui viajar no acampamento com o pessoal da escola, jovem, 8ª série, super linda, com bonezinho, enfim. Tô lá era num lugar em Brotas lá, um acampamento muito louco, e aí apareceu uma cobra. E eu, gente, acho que como grande parte das pessoas tem pavor desses bichos e tal, eu tenho medo de barata, não medo, mas, né, tipo, não precisava estar ali. E apareceu uma cobra, todo mundo se desesperou, tal, e aí ela levantou e ficou olhando pra mim, eu falei: "Gente, eu acho que eu vou morrer". Que eu entrei em desespero, essa é a verdade. Aí eu não consegui correr, não consegui fazer nada, eu fiquei claro que ela também não estava perto de mim, né, ela estava mais longinho, assim. Ela levantou e ficou assim, e eu nem sei o nome da cobra. Ela ficou assim, e eu fiquei parada, olhando pra ela. Aí todo mundo: "Corre, Dani, corre!" Eu não conseguia sair, aí eu comecei a chorar, fiquei nervosa, e aí por trás dela eu vi uma mulher, maravilhosa, com asas, com um pé de um pé de pra mim era pé de galinha, mas eu descobri que era de coruja depois. Meio ofensivo o pé, mas enfim. E eu vi uma mulher gigante, mas eu sou clarividente, então um pouquinho mais fácil. E aí, no fim, a cobra baixou e foi embora. Aí todo mundo falou: "Nossa", e não tinha Harry Potter na época, que senão eu ia falar que eu era a dominadora de serpentes. Mas isso foi uma coisa bizarra, tenho fotos, porque as pessoas não queriam me salvar, mas tiraram fotos. Exato. Corre, Dani! Calma, espera, vira. Isso, Espera, olha aqui, pose, querida. corre! Mas eu tenho foto e é foto de revelação daquela Sim. época. Bizarro, tá a cobrinha lá e eu assim. Nesse momento eu tive certeza que eu era filha de Lilith.
mas depois eu fiz ritual para confirmar e eu era mesmo filha de Lilith. Mas dentro hoje da nossa, ninguém tá esperando uma cobra aparecer, um gavião descer, né, um negócio assim. Mas hoje em dia nós fazemos rituais. O problema existem deusas muito pops no momento. Então quando você vai fazer o ritual, as pessoas já falam: eu sou filha de Hecate. Eu sou filho de não sei quem. Porque tá muito na boca do povo. O povo teve uma época que era Afrodite, outra hora que era Gaia, entendeu? Então, normalmente o deus e a deusa que você é filho, entre aspas, né, que te rege nessa encarnação, ela vem te ensinar sobre quem você é. Então, quando você descobre, você fala: caraca, é sobre isso. Então, normalmente tem um arquétipo também, né? Igual na Umbanda, tudo. Então, normalmente filhas de Lilith são mulheres mais empoderadas, mulheres que peitam mesmo, que vão para cima. Então, você vê muitas sacerdotisas filhas de Lilith, porque traz essa pegada mais forte de falar a verdade, de não desistir, de se impor. Então, não sei se eu respondi, que eu falei tanto de que já até. Respondeu. Cada um tem o seu processo dentro da formação e dos graus para ir reconhecendo essa divindade, essa deusa que ela é filha, né? Que vai render vamos chamar assim, um culto especial por ser filha, e que a sua jornada começou lá com essa experiência já de colégio e com essa fotografia aí da cobra e que foi tirado da turminha e tudo mais. Então, as duas foram respondidas. Vamos pegar uma pergunta lá daquele início do programa que eu fiz 3 perguntas, né? Uma outra que eu fiz é que se pode escrever em uma vela, já que você falou de vela, né? Escrever em uma vela quando se faz o processo de magia e quais os efeitos disso? Tudo que você escreve, você materializa, você potencializa. Então, sim, pode escrever numa vela para você fortalecer, potencializar um feitiço. Só que no nosso caso, cada um faz de um jeito, existem vertentes que fazem diferente. No nosso caso, toda vez que você escreve da base para o pavio, você está elevando, você está mandando para o universo tudo que você deseja. Quando você pega do pavio para a base, você está aterrando. E a gente usa a frase da terra veio para a terra volta. Então, eu estou mandando para a deusa e, de acordo com a necessidade e merecimento, será encaminhado para o local, o local devido. Então, tem esse movimento de você escrever na vela. E aí, tudo que você acrescenta vai potencializando. Então, eu escrevi, passei mel, estou adoçando, passei algum óleo, eu coloquei uma erva, eu coloquei uma fita, né, amarrei alguma coisa, a magia dos nós a gente usa bastante, e aí você acende. Vamos aproveitar aqui e conectar com o que você comentou lá no início também, a importância do intento, né, intenção, esse poder mental que você citou lá no início. Fala um pouquinho mais, que eu acho que é bem importante também, principalmente quando estava atuando com esses processos de feitiços, esses processos mágicos. Então, a intenção, ela é tudo. Se você não direciona para onde o rio vai, ele vai passar por cima da cidade. Então, você tem que direcionar, canalizar a energia para onde você deseja. Então, é muito importante que você saiba o que você está fazendo, ative as propriedades mágicas, a energia daquele elemento que você está trabalhando, para você trabalhar com a energia dele, e direciona para o que você deseja. E você tem que estar ok, né? Não adianta você estar péssima, muito mal e fazer imagina, eu tô muito mal e tô fazendo feitiço para alguém da saúde, gente. Coitado da pessoa. Vai até chegar, mas com menos potência, não é tão legal. E dependendo do feitiço, você pode acabar com o feitiço. Então, você tem que estar ok, não precisa estar, nossa, estou maravilhosa, mas tem que estar bem e direcionar. Se você não direcionar, uma vela vai ser só essa vela de quando acaba a energia elétrica da sua casa. Agora, tem a força do elemento. Aquela força existe e não tem nada a ver com a gente. Mas se você não direciona para o que ela tem que fazer, só vai ficar ali, não vai movimentar para o lugar correto. Uhum. A psicografia que você citou que não é tão parecido, qual é, o que tem, como é que é realizado então esse processo que você citou como sendo psicografia que também tem nesse caminho da bruxaria? Então, nós utilizamos muito a psicografia para conseguir acessar conhecimentos antigos e ocultos. Então, muitas vezes nós vamos até as nossas ancestrais, muitas vezes vamos para outras camadas espirituais e tudo que a gente aprende, a gente traz. Então, nós utilizamos normalmente o desdobramento, ou através de um portal, ou sem o portal, e vamos buscar esse conhecimento e trazemos. E muitas vezes elas vêm até nós temos uma ritualística específica, onde nós vamos invocar forças específicas para trazerem o conhecimento necessário. Porque nós acreditamos que muitas das nossas ancestrais foram silenciadas, né? Muitas morreram, foram mortas, e tudo
foi queimado, muita coisa foi perdida. Então, eu aprendi isso com a minha família. Eu tenho um grimório de 4 gerações para trás da minha família, mas elas já faziam esse tipo de psicografia, que é você trazer o conhecimento delas para o presente, para eu resgatar a própria magia, a minha própria magia, a magia da minha família. Então, muitas meninas aprendem a acessar magias, energias, conhecimentos de deuses e deusas. Tipo assim, eu sou filha de Kailak, que é uma deusa que quase ninguém conhece. Eu tenho uma iniciada que é filha de Kailak. E aí? Como que você vai cultuar? É ela que vai te dizer. Então, às vezes, ela vem em ritual, mas ela usa a sua mão. E as ancestrais sempre vêm acompanhadas das nossas guardiãs também, das nossas deusas, pra gente fazer isso. E, meu, vem muita coisa legal. Bom, se fosse o Grimório de 4 gerações, então vai dar mais de 200 anos de conteúdo ali passado pelo Grimório. Para as pessoas entenderem o que é um Grimório, e você recomenda também para as bruxas iniciantes também ter o seu Grimório? Ai, olha, existe o livro da sombra, que é tipo um diário, e o Grimório. O Grimório é onde tem os maiores feitiços de uma bruxa. Tipo aquele filme Abracadabra, que tem um livro que tem um olhinho. É isso, e ninguém mexe. Existem grimórios especiais e mágicos. Por exemplo, eu tenho um Grimório de Lilith. Ela passou um sigilo, um símbolo poderoso, e tudo que eu escrevo lá se realiza. Por isso que não tem nenhuma página escrita. Porque não vou usar essa magia para qualquer coisa. Porque a gente também não quer tirar a ordem natural das coisas. Então, eu não posso ficar pedindo, entendeu? Aleatoriamente. Agora, o diário, né? Esse diário que nós temos, que é o livro das sombras, eu indico a todos fazerem. Por quê? Ali você está escrevendo, hoje eu fiz esse ritual e senti isso. Aí daqui um tempo você volta e fala, poxa, eu vou substituir essa erva. Não dá certo substituir essa erva aqui não, porque deu ruim, eu me senti mal. Então é um diário para você também avaliar qual foi sua evolução e para você guardar algumas coisas que você tem no dia a dia, porque nem tudo vai para o Grimório, mas tem coisa ali interessante. Sabe a agenda quando você era mais nova e fazia? Eu já fui na escola, ele falou comigo e não sei o quê. Então a gente tem bem isso também, e isso vale muito a pena, porque quando você às vezes para dar uma olhada, você fala: "Caramba, quanta coisa eu já fiz, olha que legal", e é bom para guardar e você deixar para as pessoas que vão vir depois de você. Uhum. Outra pergunta lá do início, que a gente perguntou todas, então perguntando todas aquela do início lá que a gente fez, né? Que é o que fazer se um cristal quebra ou se uma imagem lá desse altar dos ancestrais ou de uma deusa também quebra. O que é que a pessoa pode fazer e o que significa isso, né? Bom, para nós da bruxaria, tudo que quebra é corte. Então, sei lá, uma das coisas que a gente estava falando, você fala: quando a pessoa está com demanda, como ela descobre? Começa a quebrar tudo. Quebra tudo, você bate o dedo na quina, começa a dar tudo errado. E isso aí mostra que não tem alguma coisa que está sendo cortada. Isso principalmente em ritual. Os nossos castiçais explodem, um monte de coisa acontece. Então, isso é corte pra gente. Alguma coisa foi cortada, que bom. Axé, amém, arro, o que vocês quiserem. Que bom que foi cortado, ótimo. Mas o que acontece? Quando quebra alguma coisa, quebrou, já não serve mais para uso. Mas sabemos que vivemos numa sociedade meio cara, então, sei lá, uma imagem de R$ 300 caiu e quebrou a mão, dá para colar? A gente não colaria. A gente vai colocar no local, que nós consideramos portais para não ser mais utilizado. Mas um cristal, às vezes quebrou o cristal, virou 2, dá para usar? Você vai reconsagrar ele, reprogramar e ver se está tudo bem ali e reutilizar. E a mesma coisa com imagens. Na teoria, a gente não utilizaria mais. Tudo que quebra tem que sair. Não deve ser reutilizado. Então, pulseira quebrou? Lixo. Colar quebrou? Lixo. Agora, coisas assim, pedras muito caras, porque pedra é pedra, né? Dá para você reenergizar e ela vai continuar tendo a força dela. Agora, imagens, essas coisas, às vezes não é muito legal. Mas dependendo da imagem, né? Por exemplo, meu marido tem umas imagens africanas lá de R$ 2.000. A gente dá uma colada e pede perdão para Deus e usa, né? Muito bom. Você está com um pentagrama e tem mais um. É o sigilo de Lilith. O sigilo de Lilith, que você comentou também Esse é nessa. o pentagrama, que é o básico, né? Toda bruxa tem um pentagrama. A tríplice tem ali 3 pontinhos. E a tríplice? A deusa tríplice faz parte do culto Faz. da tradição, né, dos graus? Na verdade, a deusa para nós é uma só, é a lua, né, então o tríplice, né, a lua crescente, minguante
E a lua cheia é o símbolo de todas as nossas deusas, por isso que esse símbolo das 3 luas, ele é muito forte para nós. E a nossa deusa é a lua e o nosso deus é o sol. Então a gente utiliza bastante isso como empoderamento mesmo, a força do feminino, a força da deusa em nós. Esses 3 pontinhos é magia no corpo. Uhum. Olha, que beleza. Uma das coisas, bom, então falando do culto às deusas, né, que a gente falou que você é filha de Lilith, e tem outros, e tem a outra outra que citou, que não é tão conhecida também, que está ali, que você citou, da Hecate, não, mas era uma outra que você citou. Kailak. Da Kailak. Maravilhosa. Então, qual é a energia de Kailak? Kailak trabalha com a nossa aceitação com a vida. Kailak é uma deusa que rege os ciclos. Ela rege o fim e o início de ciclos. Alguns falam que é a deusa da morte. Gente, ela não vai chegar e matar ninguém, não é sobre isso. Quando ela chega, ela fala, e aí? Tá pronto para finalizar? Vamos finalizar um ciclo agora. E eu vou te ajudar a começar outro. Então, ela é fria, ela é uma energia do inverno. Então, quando ela chega, gela. Você fala, caramba. E aí ela vem, e o inverno nos leva a reflexões, né? Inverno, toda a estação do ano tem uma força. O inverno é um momento de reflexão, é um momento de você parar, reavaliar o que você tem que fazer para no verão você colocar em prática, ou na primavera para florescer um planejamento. E Kailak, quando chega, esfria. E aí ela começa a fazer você refletir o que precisa ser finalizado ali. E aí ela trabalha as transmutações necessárias para que você finalize ciclos e comece outros. Teve uma amiga nossa que já está na Estrada Azul do Espírito, já atravessou o Rio, e ela vinha aqui no programa, tinha coluna aqui no Consciência Próspera, e ela gostava, né, quando ela partilhava, assim, de trazer muitas dessas deusas que não eram pops. Inclusive ela escreveu vários livros, inclusive a Faces Escuras da Grande Mãe, que é a Mirella Fowler. Essa é poderosa, essa mulher. E eu gostaria que você trazesse mais uma deusa também, que não é pop, se a gente não conhece, que podem ser honradas também aqui nesse programa. Então, temos muitas. É que a gente cultuou uma que eu não sei se você conhece, acredito que você conheça, que é a Jaci, que é uma deusa mais Brasil, né? Uma deusa. Essa é uma deusa que nós cultuamos muito, porque ela trabalha muito o feminino. Ela trabalha muito o nosso empoderamento, o nosso lugar no mundo, a nossa força de pertencimento. Ela é, nossa, poderosíssima, e ela é a própria lua. Ela é a própria deusa. E ela está dentro de nós, assim, de uma maneira. E quando você olha para uma deusa que não é brasileira, você fala, legal. Mas quando você olha uma deusa brasileira, parece tanto você, porque ela fala tanto sobre coisas que nós mulheres passamos aqui no Brasil. Então, ela teve, nossa, ela tem várias histórias, vários mitos, né, que falam sobre isso. Então, essa é uma deusa que eu sou apaixonadíssima. Também tem as Nornes, que na verdade são deusas fiandeiras, né, do tempo, que eu sou apaixonadíssima também. E agora me deu branco de uma outra também que eu gosto, que é aquela bruxa como se fosse a bruxa do João e Maria, que tem a casa de 12, mas agora eu esqueci o nome dela, depois eu mando para você. Mas, assim, as Nornes eu cultuo muito a questão do tempo, né? As fiandeiras, a gente cultua muito elas. E Jaci é uma deusa que a gente ama e é apaixonadíssimo também. Maravilha. A gente já está chegando aqui ao final dessa nossa transmissão, na verdade, gravação. Acostumado a falar em transmissão. Gosto de fazer programa ao vivo. A gente faz esse formato para vocês também terem outros dias da semana esse programa gravado. Tá curtindo? Tá gostando? Se chegou até aqui, é sinal que sim. Então já curte, compartilhe com os amigos, compartilhe com todo mundo, porque realmente está fantástico aqui essa conversa com Dani Petrucci. Muito, 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 muito bom. E lembrei o nome da deusa, Baba Yaga. Baba Yaga, olha aí, Baba Yaga. Olha, ela quase me matou, porque a gente cultua ela, né? Ela trabalha muito as nossas sombras também. E o preconceito do mundo conosco. Baba Yaga, lembrei. Tem um livro só disso. Vou perguntar então relacionado a isso, né? A importância de se trabalhar com as sombras para quem trabalha com magia, bruxaria, espiritualidade e essas tantas conexões que, vamos dizer assim, totalmente luminosas, e as sombras. Então, nós andamos no caminho do meio, entre a luz e a escuridão. Nós acreditamos o quê? Luz demais cega, escuridão demais também. Aí tem aquela velha história, né? E o lobo mau e o lobo bom, qual você alimenta? Os dois. Se eu alimentar só o lobo bom, o lobo mau vai ficar com fome e vai me comer. Então, eu preciso sempre alimentar esses meus dois lados e entender que é o caminho do meio que eu preciso seguir. Por que os deuses são maravilhosos? Porque eles são o caminho do meio.
Os deuses que nós acreditamos não são bons ou ruins. Não existe só luz sem sombra. Não existe sombra sem luz e essa é a vida. Então, por que os deuses são perfeitos? Porque eles estão no caminho do meio. Tem os dois lados. Então, se você não cultua a sua sombra, é como se você pegasse uma bola e afundasse na piscina. E ela tá lá. São só sombras lá. Uma hora, ela vai voltar. Então, o que são as nossas sombras? Em grande parte das vezes, são as coisas que a sociedade disse que é errado você fazer. São as coisas que as pessoas te julgam, que te apontam, e que você se sente mal por ser daquele jeito. Só que se você é desse jeito, você não pode se sentir mal. Quando você nega a sua sombra, você nega uma parte de você. Então, não é porque a sociedade diz, ou a minha mãe diz, ou a minha amiga diz, que isso é ruim. Claro que tem coisas que não são legais, matar, raiva, né? Mas nós estamos assim em vários momentos da vida e tá tudo bem, desde que você não seja sempre assim. Então, você ter conhecimento da sua sombra é você ter autoconhecimento 100%. Então, eu já sei que eu fico nervosa com isso, eu vou parar. Porque quando eu fico nervosa, eu posso me descontrolar, posso ter problema, nananã. Então, o autoconhecimento, ele fala sobre luz, mas sobre sombra. Então, se você é uma bruxa, você precisa andar na floresta, tanto de dia quanto de noite. Então, se você não entender qual é o seu caminho dentro disso tudo, você nunca vai saber quem você é de verdade. Muito bem. Ô, Iago, a gente esqueceu de falar de uma coisa, né? Você está coordenando aquele grupo onde você posta no WhatsApp? É Que grupo é esse verdade, aí? a gente tem um grupo silencioso, link está na bio. É um grupo que a gente coloca as novidades, né, de todas as atividades do Consciência Próspera, desde aqui dos nossos encontros gravados, das nossas transmissões, dos nossos cortes, das novidades. Assim como no Instagram a gente tem postado sempre feedback para vocês e vamos retornar com os posts da semana. Vamos, que beleza, Vamos retornar com os posts das semanas. Tô lá no contente Instagram. aqui, notícia para mim também. Sim. Lá no Instagram, a gente... Lá no Instagram não, no grupo do WhatsApp, que é um grupo silencioso, ou seja, só os administradores falam, a gente vai soltando essas informações para vocês. Maravilha. O Mihael está cuidando então dessa parte do grupo da Consciência Próspera, também com o canal de cortes aí do Consciência Próspera, então tem novidades aí que até eu mesmo estou descobrindo aqui com vocês nessa transmissão, né? Quero mais uma vez aqui agradecer a Dani Pretucci pela presença, vindo aqui no estúdio, compartilhando um pouco da sua história, experiência de vida. Vocês viram aí no GC passando, né? Aqui na descrição do vídeo também tem para você entrar em contato, saber os cursos, como entrar na hora, como fazer parte do curso depois, se sentir o chamado e aprofundar esses conhecimentos todos. Várias lives que ela realiza uma vez por semana, no mínimo, e novidades que ela vai preparando por aí. Talvez podcast, talvez outros projetos. Fique atento aí à agenda e conexão que a Dani transmite. E como é de prática, a gente sempre faz, mensagem final da nossa convidada. Então, para finalizar, antes de subirmos aqui a vinheta, peço para a Dani, então, para trazer aqui uma mensagem de encerramento para esse episódio dedicado ao poder da magia. Bom, primeiro eu quero agradecer, foi um feliz encontro quando eu te conheci, foi muito legal, né? É muito bom ter pessoas assim como você no mundo, na vida. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Obrigado por esse acolhimento, por conversar desse jeito, que é super natural, né? A gente vai conversando, só deixa rolar. E é isso, quero agradecer. E a mensagem, né? Eu mais cedo estava falando sobre isso. Tome cuidado com quem você é. Isso faz toda a diferença. Não adianta você olhar para o mundo e culpar o mundo, sendo que você não faz a sua parte. Então, pense melhor sobre tudo, pense antes de falar, coloque amor nas suas palavras quando você for falar para alguém, um feedback, fale o que você sente. Você está com problema com alguém? Fala com a pessoa, não fala para outras pessoas. Coloca amor e se explica. Tá com saudade? Liga. Tá com vontade? Faz. Respeite quem você é, mas respeite os outros também. E entendam que tudo que está ao seu redor ressoa não, né? Tem a ver com quem você é e não com outras coisas. Então, se a coisa não está muito boa, olha para dentro de você e entende aonde você precisa curar, onde você precisa externar alguma coisa e vai ser feliz, porque a vida é curta.